Agora vamos começar a estudar as funções complexas e chegaremos ao conceito de função analítica. A gente pode ter várias opções, tá, de funções que têm variável complexa de certa forma. Nós podemos ter, primeiramente, as funções reais, né, que vão de R em R. Nós podemos ter, né, as funções que saem aqui da variável complexa e de repente caem nos números reais. Podemos ter funções que saem dos números reais e caem aqui na variável complexa. E podemos ter funções puramente de variável complexa, né, que sai aqui do conjunto dos números complexos e cai no conjunto dos números complexos. Para esse último caso aqui, em que nós podemos dizer que nós temos uma função complexa de uma variável complexa, né, a gente costuma denotar, né, a imagem, né, os elementos da imagem por W igual a f de z. Nesse caso aqui do meio, a gente vai costumar, né, utilizar a notação neutra y igual a f de x, onde x pode significar, né, variável real ou variável complexa. Quando a gente tiver aqui no primeiro caso, trabalhando com funções reais, costumeiramente a gente usa a notação y igual a f de t, né, para indicar que realmente aqui esse t é uma variável real. Uma outra observação é que se uma função está definida no conjunto aberto, a gente por enquanto pode ficar entendendo a mesma coisa de dizer que quando um ponto f de a está bem definido, o f de x, né, estará bem definido para x próximo de a. Tá? Essa observação é porque a gente ainda não falou de topologia, né, no plano complexo. E aí, veja que isso aqui é consistente, né, com que realmente é a noção de aberto. Porque se a função está definida no aberto, existe uma bolinha, né, por exemplo, aqui ao redor desse A, de modo que isso aí está dentro do conjunto aberto no qual a função está definida. Então, significa que para elementos aqui perto de A, né, que estão aqui dentro dessa bolinha, essa bolinha ainda está dentro do aberto. Então, significa que os pontos f de x estão bem definidos, né, para esses pontos x aqui que estão na bolinha perto de A. Aí agora a definição de limite e continuidade que nós iremos adotar. Bom, nós dizemos que limite, quando x tende a A, de f de x igual a A, se somente se o que segue abaixo é verdadeiro. Para todo epsilon maior que zero, existe um número delta maior do que zero, com a seguinte propriedade, tá? Vou botar assim, tal que a diferença, né, de f de x menos a, isso é menor que epsilon, sempre que módulo de x menos a, isso aqui é menor do que delta, para x diferente de a. Veja que isso nada mais é que a definição de limite convencional, né, que a gente aprende em análise no RN, análise real. É a mesma coisa, né? Para todo epsilon positivo existe um número delta, de modo que sempre que x menos a é menor do que delta, para x diferente de a, porque em limite a gente não está interessado em saber o que acontece quando x é igual a a gente tem a diferença f de x menos a menor do que epsilon, né? Isso é o que quer dizer que limite de f de x, quando x tende a é igual a esse a grande. Aí uma coisa que eu chamo a atenção é que esse módulo aqui, que aparece aqui duas vezes, né? Para essa definição, isso aí pode ser real ou complexo, porque essa definição de fato ela engloba qualquer uma dessas possibilidades, né? Da função ser real, da função ter variável complexa ou ter variável real, ou ser uma função complexa de uma variável complexa. A única diferença aqui que vai ter, né, que você vai ter que tomar cuidado, né, a partir de conhecer, né, qual é o conjunto de saída e o conjunto de chegada da função, é esse módulo, né? Você tem que tomar cuidado apenas com isso. Mas a definição é essencialmente a mesma para funções reais. E aqui uma notação para dizer que isso aqui acontece, que você pode simplificar, né? É a mesma coisa que dizer, ó, que f de x tende a A quando x tende a A. É uma notação alternativa a dizer que limite de f de x quando x tende a A é igual a A.
Aí também uma outra observação é que quando a função é real, a gente tem a possibilidade, né, de acontecer isso aqui. Limite, por exemplo, quando x tende a A, de f de x, isso pode dar mais ou menos infinito, né? A gente pode, de repente, tentar se aproximar de um ponto e a função dá menos infinito. No caso, quando f é uma função complexa, aqui sendo mais preciso, tá? Quando f de x, porque são os valores em imagem. E aqui também para ser mais preciso, né? Quando o valor f de x é complexo, aí essa possibilidade aqui de menos infinito não faz nem sentido, tá? O máximo que pode acontecer é isso aqui. O limite de f de x, quando x tende a A, isso aqui dá apenas infinito, tá? E isso porque, quando o f de x é complexo, esses f de x aqui são números complexos, né? Por exemplo, da forma x mais y. Não são números, né? Então, aqui a gente usa essa notação de infinito porque essa conclusão aqui de infinito seria, né, imagina aqui o plano complexo, seria quando você está se aproximando aqui de A, né, se por exemplo A for um número complexo, então os valores de f de x, né, esse significado de infinito, né, que são esses x mais y, dizer que isso está dando infinito significa que esses números complexos x mais y, eles vão se afastando cada vez mais da origem quanto mais você vai chegando perto de A. Então isso significa que para toda bola, né, eu ainda não falei de topologia, né, mas você pode imaginar assim, ó, toda bolinha que você pega aqui centrada na origem, quanto mais você está perto de A, com esse x perto de A, esses valores em imagem, né, que são números complexos, eles estão fora dessa bola, né, para qualquer bola que você pegue, né? Então é realmente uma noção de afastamento. Esses valores de f de x, eles vão saindo para fora de qualquer bola que você pegue aqui centrada na origem. E aí, como é número complexo, a gente não faz nem sentido falar de infinito, né, nesse sentido de número. O que a gente toma por base para dizer que isso aqui é infinito é que se você pega um módulo do número complexo em imagem, esse módulo, ele quando você vai se aproximando de A, esse módulo vai se tornando muito grande, né? Exatamente porque para qualquer bola que você pega aqui centrada na origem, esses valores de f de x, eles estão fora dessa bola, né? E aí o raio dessas bolas pode ser arbitrariamente grande. E aí esses módulos são arbitrariamente grandes, então por isso que a gente fala apenas de infinito e não coloca sinal específico. Outra observação é as propriedades básicas de limites, né? Limites da soma, produto e quociente são iguais, né, aos de funções reais. Ou seja, limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o do denominador seja não nulo. Porque isso depende, as provas, né? Eu já estou falando sem demonstrar, porque as provas dependem apenas dessas propriedades aqui, essencialmente, né? Que o módulo de AB é menor ou igual que o módulo de A, módulo de B, e da desigualdade triangular, né? Mas a gente já demonstrou que para variável complexa vale essas duas propriedades aqui. Então, as demonstrações são essencialmente as mesmas para variável real. Aí voltando para cá, tá? Para essa definição de limite aqui. Digamos que a gente chama isso aqui de 1. Se esses valores em imagem forem complexos, então a gente pode passar o módulo, tá? Então, passando o módulo em 1, a gente teria essa equação 2 aqui, ó. Limite, quando x tende a A, de f de x barra igual a A barra. Aqui, né, a função é complexa. A função tem variável complexa para a gente poder passar esse módulo. Consequentemente, se a gente pega e lembra da definição de parte real e de parte imaginária, a gente tem o seguinte. Por definição, isso aqui é o quê? Isso é o limite, quando x tende a A. A parte real de f é a soma, né? De f de x mais seu conjugado sobre 2. Mas aí, como o limite da soma é a soma dos limites, isso aqui converge para A mais
a barra sobre 2, que isso aí é exatamente a parte real de A. Ou seja, quando você tem a função complexa, né, que tem parte real e imaginária, então o limite quando x tende a da parte real é a parte real do valor do limite. E aqui nessa parte imaginária acontece o que a gente imagina que tem que acontecer, né? O limite da parte imaginária de f quando x tende a A, isso é a parte imaginária do valor limite. E aí toda essa operação aqui pode ser desfeita. Então, a condição 1 é equivalente a essa condição aqui de cima, tá? A condição 3. Aí agora damos a definição de função contínua. No caso, f de x é contínua em A, se e somente se o limite quando x tende a A de f de x é igual à função aplicada no ponto, a função aplicada em A. E aí, a partir dessa noção aqui de limite, você pode escrever isso aqui em termos de epsilon e delta, tá? Caso você queira. Aí a gente diz que uma função ela é contínua, né, sem ter que especificar o ponto, se ela for contínua em todos os pontos onde é definida. Aí aqui também valem as mesmas coisas que para cálculo, tá? A soma de duas funções contínuas é uma função contínua, o produto de duas contínuas é contínua, o quociente de duas contínuas é contínuo, desde que o denominador seja não nulo no ponto em que você está olhando a continuidade. Também a gente tem que se f de x é contínua, então a gente tem que a parte real de f de x, a parte imaginária de f de x e o módulo de f de x são também contínuos. Aí agora, como a gente já tem noção de limite, a gente pode definir a derivada. A derivada num ponto, tá? Digamos num ponto A. A derivada num ponto A é esse limite aqui, né? Que a gente, caso ele exista, a gente denota por f' de A e é limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Aqui, essa definição, você pode ter x e A, né, números reais, ou então pode ser complexo, tá? Aqui não tem nenhuma diferença entre a definição do caso real e caso complexo para a derivada de uma função, tá? A definição é sempre essa. E aí faz todo sentido porque realmente a gente sabe fazer divisão de número complexo, então esse quociente aqui faz sempre sentido, tá certo? Tem alguns casos particulares que vale a pena destacar, que é, por exemplo, o caso em que nós temos uma função aqui de C em R, né, que é uma função real de variável complexa. Então, ó, suponha que exista f' de A. Aí nós veremos que nesse caso só tem duas opções para a derivada. Ó. Primeiro caso, nota que essa derivada ela é o limite desse quociente aqui. Ó. Então, nesse caso, se a gente tiver h real, ou seja, você vai se aproximando de A por esses acréscimos A mais H com H real e tendendo a zero, então, ó, esse quociente é um número real, né? Isso porque os valores de f caem aqui em R e esse H pertence a R. Então, o que é que isso significa? Significa que a derivada pertence a R. É um número real, não é isso? Só que, por outro lado, você também pode ter o seguinte, ó. Por outro lado, você pode ter esse quociente aqui, ó, f de A mais IH menos f de A sobre IH. Só que nesse caso, como tem esse número complexo I aqui embaixo, significa que o resultado desse quociente é um elemento complexo, né? O que significa que quando você manda H para zero, f' de A está aqui no conjunto dos números complexos. Mas aí, ó, o que é que você tem então sobre f' de A? É um número ao mesmo tempo real e complexo. Então, ó, só temos duas opções. Ou f' de A vai ser igual a zero, ou f' de A não existe. Tá? Então, nesse caso, ó, a gente supôs a existência, né? E a gente conseguiu aqui esses dois resultados.
Então, esse é o caso em que f' de A igual a zero. Se a gente não tivesse feito essa suposição, a gente teria duas opções, que ou é zero ou que não existe. Então, no caso de função real de variável complexa, né, a gente já tem o que dizer da derivada. Ou ela é zero ou não existe. E aí tem um outro caso que a gente também pode explorar, tá? O caso em que nós temos f de r em C. Ou seja, função complexa de variável real, né? O caso oposto ao caso anterior. Então aqui a função ela vai pegar um número real t e vai associar f de t, que f de t vai ser um número complexo. Então a gente pode dizer que f de t, isso é, por exemplo, né, x de t mais y de t, onde x e y são funções reais, tá? X e y são funções de r em r. E aí nesse caso, quando você pega a derivada nesse caso, isso é simplesmente derivar a parte real e a parte imaginária de f, né, que são x e y. Então é só fazer a derivada de x de t e aqui fazer a derivada de y de t. Então a derivada de f nesse caso é a derivada de sua parte real e sua parte imaginária. Mas para que isso faça sentido, tem que existir derivada aqui dessa função x e dessa função y. Então, para que faça sentido isso aqui abaixo, né, essas daqui tem que ser deriváveis. Aí agora voltando aqui para o comecinho, né, olhando para as funções em que estamos interessados. Essa daqui, funções reais, isso aqui é análise na reta, né, está bem definida a noção de derivada. Essas duas aqui foi o que nós estudamos ainda agora, né. No primeiro caso, funções dos números complexos em R, a derivada ou não existe ou é zero. Nesse caso aqui de baixo, funções dos números reais nos números complexos, a derivada da função é a derivada de sua parte real mais sua parte imaginária, né? E agora sobrou a gente estudar um pouquinho mais especificamente a derivada de funções complexas de variável complexa. O caso de função de C em C, ele é um caso muito importante, né, que é na verdade centro, né, dessas investigações sobre as funções complexas. A partir dessas funções é que surge o conceito, né, de função analítica. Então esse caso vai ser estudado agora, né, separadamente com mais destaque. Beleza, então o que é a classe das funções analíticas, né? Vou colocar assim, a classe das funções analíticas é formada pelas funções complexas de uma variável complexa, ou seja, pelas funções, né, f que são definidas num subconjunto D dos números complexos nos números complexos, que possuem derivada onde a função é definida. Tá certo? Então, uma função ela é dita analítica se ela for uma função complexa desse tipo aqui. Por exemplo, esse subconjunto D ele pode, de repente, ser igual ao próprio conjunto dos números complexos, né? Então, se esse D for onde a função está definida, a função complexa, né, ela deve possuir derivada em todo ponto aqui de D. Se ela consegue cumprir isso, então ela é dita uma função analítica. Aí uma observação muito importante, tá? Que função holomorfa tem o mesmo significado de função analítica. Tá? Então, se de repente eu falar função holomorfa ou função analítica, você entende a mesma coisa, tá? A mesma definição que está aqui em cima, tá certo? Elas têm significados idênticos. Soma, produto e quociente de funções analíticas é analítica. No caso do quociente, né, a gente pede que o denominador seja não nulo, né? A função que está no denominador seja não nula. Bom, aí uma coisa que segue, que é interessante que a gente ganhe, né, a partir da definição de derivada, é que se a gente tem f analítica, então f necessariamente ela é contínua. Porque se ela é analítica, ela tem derivada em todo ponto de onde ela está definida. Consequentemente, quando você olha essa diferença aqui, ó, f de z mais h menos f de z, isso é a mesma coisa, ó, que h vezes. Aí você pode colocar aqui, ó, f de z mais h menos f de z dividido por h. Aí agora a gente passa o limite quando você manda h para zero, tá? Então, ó, limite quando h
tende a zero de f de z mais h menos f de z, isso é a mesma coisa que 0 vezes f' de z, né, que é igual a zero. É zero porque a gente tem que esse h aqui que está em cima ele converge para zero, e a gente tem que esse quociente aqui ele converge para f' de z, uma vez que f é analítica. Então, esse limite aqui dar igual a zero é o que significa que f de z mais h converge para f de z. Isso é o que significa que f é contínua em qualquer ponto z onde ela está definida. Portanto, se f é analítica, ela tem que ser contínua. Aí, consequentemente, como a nossa função ela é complexa de variável complexa, se a gente escrever ela nessa forma aqui, ó, por exemplo, u de z mais i v de z, então, ela sendo analítica, essa f é contínua, consequentemente, sua parte real e imaginária são contínuas. Então, isso significa que u de z e v de z são contínuas. Aí, agora vamos tentar deduzir, né, as equações de Cauchy-Riemann. Para isso, a gente tem o seguinte, ó, quando a gente está com uma função analítica, f' de z, né, isso é o limite, quando h tende a zero, de f de z mais h menos f de z sobre h. Esse h aqui, ele é complexo, tá? Ele está no conjunto dos números complexos. Mas a gente sabe, né, a gente tem até aquela noção mesmo de plano complexo, onde aqui você tem... Quando você pega um ponto dele, você tem um ponto da forma x mais i, y, que em particular, se você não tem valores aqui no eixo imaginário, que seria esse de cima, então você está sobre essa reta aqui de baixo, que esse aqui é o eixo real. E aí, esse h que está convergindo para zero aqui, não está sendo especificado o caminho, né? Então, esse limite aqui ele deve independer do caminho. Por qualquer caminho que você vai para zero, esse limite deve ir para o mesmo lugar. Então, em especial, se você tende a zero por h pertencente ao eixo real, né? Ou seja, se h converge para zero com h real, né? Ou seja, ele vai para zero aqui pelo eixo real, esse limite aqui deve produzir o mesmo valor f' de z, né? Então, ó, f' de z continua sendo esse limite quando h tende a zero, h sendo o número real, de f de z mais h menos f de z sobre h. Então, aqui se esse z ele for da forma x mais i, y, então esse limite aqui é a mesma coisa que isso, ó. Limite quando h tende a zero. Como esse h é real, você pode juntar x mais h, né? Que x é real mais esse h. E aqui, ó, você fica com iy. Aí aqui menos f de x mais iy sobre h. Aí lembra, por exemplo, da definição de derivada parcial de uma função de duas variáveis, só para você ter uma base de comparação, tá? df dx, digamos aqui num ponto AB, isso é o limite quando h tende a zero, de f de... Aí aqui, ó, você vai ter a mais h, b, menos f de AB sobre h. Ou seja, você tem a variação, né, apenas aqui na primeira entrada. Aqui no caso complexo é a mesma coisa, ó. Você tem a variação apenas na parte real, né? Então você interpreta da mesma forma que acontece aqui como derivada parcial no R2. Como a derivada é na primeira entrada, f' de z, né, é a mesma coisa que a derivada parcial de f com respeito a x. Né? A gente define desse jeito, né? E aí, usando o fato de que f é uma função complexa de variáveis complexas, ou seja, que a nossa f ela está de c em c, então essa f ela tem essa forma, ó, f é u mais iv, onde você tem que essa u e v elas saem de c e chegam em R, não é isso? Exatamente para o valor de U aplicado num número complexo é um número real, e o valor de V aplicado num número complexo também é um número real. Por isso que F é um número imaginário, né? Que é um número real mais I vezes outro. Então, quando você faz df dx, isso é a mesma coisa
que derivar parcialmente essas funções u e v. Então é a mesma coisa, ó, que du dx mais I dv dx. Então nós obtivemos essa conclusão e similarmente, tá, com o mesmo argumento que acima, né? Acima você pega e troca h por ik. E vamos tentar entender o que é que acontece, né? Você fica com isso, ó, você fica com f' de z. Isso deve depender do caminho em que você se aproxima para zero, né? Isso é o limite quando k vai para zero, de f de z mais ik menos f de z sobre ik. Só que aqui, ik é um imaginário puro, né? Então, quando você expande z na forma x mais i, y, você fica com isso aqui, ó. Limite quando k vai para zero, de f de x mais i, y mais k, menos f de x mais i, y sobre ik. Aí você pode colocar 1 sobre i para fora, e aí você lembra da definição da derivada parcial com respeito a y, tá? De uma função de duas variáveis, tá? Você pode colocar o df dy em ab, isso é o limite, quando, por exemplo, k tende a zero, de f de a, b mais k, menos f de ab sobre k. Então você interpreta essa variação aqui, b mais k, né, nesse caso com esse b igual a esse y e esse k aqui na segunda entrada, que seria a parte imaginária. Você interpreta a segunda entrada de uma função de duas variáveis como sendo a parte imaginária de uma função complexa. Então, como você colocou 1 sobre i para fora, isso é a mesma coisa que 1 sobre i, e aqui você entende, né, como a derivada parcial de f com respeito a y. Você define. Mas aí, fazendo essa operação, né, nas funções u e v, uma vez que f é u mais iv, isso é a mesma coisa, ó, que 1 sobre i du dy mais i dv dy. Aí você entra com 1 sobre i, você fica com isso aqui, ó. Se você notar, ó, 1 sobre i é a mesma coisa, né, multiplicando pelo conjugado em cima e embaixo, menos i sobre i vezes menos i. Só que menos i ao quadrado é igual a 1, portanto esse resultado é a mesma coisa que menos i. Então, ó, é a mesma coisa que menos i du dy, e aqui no outro você pode cancelar i com i. Então aqui mais dv dy. Então aí, devido a essa independência do caminho, ó, presta atenção, nós temos f' de z por um lado dá isso aqui, e pelo que a gente fez em cima, f' de z também dá isso aqui. Então a gente faz uma igualdade, ó. A gente tem por um lado du dx mais i dv dx, isso é f' de z, que é a mesma coisa que, pelo que a gente encontrou no outro, né, menos i du dy. Então aí, se você iguala parte real e imaginária, a gente chega nisso aqui, ó. Igualando as partes reais, você tem du dx igual a dv dy. Igualando as partes imaginárias, você tem dv dx igual a menos du dy. Multiplicando por menos nos dois lados, né, você fica com menos dv dx igual a du dy. Essas duas equações é as que nós chamamos de equações de Cauchy-Riemann. E veja como isso é importante, tá? A princípio, você tem a função complexa, ela é da forma u mais iv, né? E aí, a princípio, você não tem nenhuma relação entre u e v, né? Entre essas duas funções u e v. Mas aí vem as equações de Cauchy-Riemann e te dizem, ó, tem sim uma relação entre elas. A derivada parcial de u com respeito a x é a mesma coisa que a derivada parcial de v com respeito a y, e menos a derivada parcial de v com respeito a x é igual a derivada parcial de u com respeito a y. Então isso dá uma relação diferencial, né, entre as funções componentes da tua função complexa. Aí nós podemos deduzir mais uma coisa interessante aí usando as equações Cauchy-Riemann. Voltando aqui para a página anterior, a gente nota que a gente conseguiu deduzir que f' de z tem essa forma, né? Du dx mais i dv dx. Então, f' de z
é du dx mais I dv dx. Então, como isso é um número complexo, né? Veja que a derivada de uma função complexa de variável complexa é um número complexo. Então, a gente pode pegar o módulo complexo, né? Então, ó, módulo de f' de z, eu vou pegar ao quadrado, tá? Você lembra como é que é, né? Que faz o módulo ao quadrado. É o número complexo vezes o seu conjugado. Então, ó, isso é du dx mais I dv dx vezes o seu conjugado, né? Passa o barra aqui fora e coloca du dx mais I dv dx. Aí essa operação de passar o barra aqui nesse número complexo é a mesma coisa, ó, que trocar aqui por um menos. Troca aqui por um menos e pode tirar o barra. Multiplicando aí os termos, você vai ver que isso vai dar du dx ao quadrado mais dv dx ao quadrado. Aí agora vamos usar o Cauchy-Riemann bem aqui, ó. Aqui nós vamos usar Cauchy-Riemann. Onde é que a gente usa, ó? Procura o que vale dv dx. dv dx está bem aqui, ó. Com o sinal de menos é igual a du dy. Então a gente troca isso aqui. Nessa daqui a gente mantém, né? Du dx ao quadrado. Ao invés de colocar dv dx, a gente coloca menos du dy ao quadrado, devido à equação aqui de Cauchy-Riemann, essa segunda equação. Só que esse sinal de menos ao quadrado, né, fica positivo. Então isso é a mesma coisa que du dx ao quadrado mais du dy elevado ao quadrado. Só que aqui, ó, é a mesma coisa que o seguinte. Du dx ao quadrado é a mesma coisa que du dx vezes ele mesmo. E du dy ao quadrado é a mesma coisa que ele vezes ele mesmo. Du dy vezes du dy. Aí, novamente, você usa as equações de Cauchy-Riemann. Eu vou usar bem aqui e bem aqui. Novamente, a gente usa Cauchy-Riemann. Beleza, o que é du dx? Aqui pela primeira é a mesma coisa que dv dy. Então, aqui você reescreve, ó, como du dx, aí aqui você troca, né? Aqui nesse segundo você troca para dv dy. Mas, aí aqui você deixa du dy, bem aqui em du dy de novo, aí você volta para o Cauchy-Riemann, você troca aqui pelo menos dv dx. Então aqui, ó, menos dv dx. Que isso aí, ó, é a mesma coisa que du dx vezes dv dy menos du dy vezes dv dx. Essa expressão, será que é familiar? A resposta é sim, tá? Isso aqui, ó, se você reparar, é a mesma coisa que o determinante de quem, né? O determinante, ó, de du dx, du dy, dv dx, dv dy. É a mesma coisa que esse determinante, né? Basta você multiplicar, ó, diagonal principal por diagonal secundária. E o que é esse determinante aí? É exatamente o jacobiano. O jacobiano das funções u e v, né? O jacobiano você põe uma matriz, né, em que você coloca as derivadas de cada componente, nesse caso é a componente u, componente v, em suas variáveis, e faz o determinante. Então, f' de z ao quadrado em módulo, isso dá o jacobiano entre u e v. Aí a gente pode deduzir mais outra coisa legal aqui a partir das equações de Cauchy-Riemann. As equações de Cauchy-Riemann são essas aqui, né? Então aí a gente pode tentar derivar parcialmente outra vez. Ou seja, aplica o operador derivada parcial com respeito a x nesses dois lados aqui da primeira equação. Ou seja, você fica com isso aqui. Derivada com respeito a x de du dx igual a derivada com respeito a x de dv dy. Aí aqui na de baixo você aplica a derivada com respeito a y nisso aqui, ó, menos du dy, e aplica do outro lado também, dv dx. Eu estou aplicando essas derivadas parciais aqui, mas de forma bem informal. De fato, eu posso fazer isso porque tem um fato que nós verificaremos depois, é que a derivada
de uma função analítica, ela ainda é analítica, ainda é uma função analítica. É um fato bem impressionante, tá, sobre as funções complexas que distingue, né, das funções reais. Então, em especial, usando esse fato, a gente tem que u e v são contínuas e tem derivadas parciais contínuas de todas as ordens. Então, ó, isso aqui de fato vai ser igual a esse termo de baixo, usando Schwartz, né? Teorema das derivadas parciais mistas, né? Então, isso aqui é a mesma coisa. Essa de cima aqui é exatamente d2u dx2 e essa aqui de baixo é exatamente menos d2u dy2. Então aí você fica com isso, ó, d2u dx2 é igual a menos d2u dy2. Passando o termo para o outro lado, você tem isso aqui, ó, d2u dx2 mais d2u dy2 é igual a zero. Só que essa equação aqui, d2u dx2 mais d2u dy2, isso é exatamente o Laplaciano de u. Então, essa função u, ela satisfaz a equação de Laplace, né, que é a equação ΔU igual a zero. As funções que satisfazem a equação de Laplace, chamadas de funções harmônicas. Então, qual é a conclusão? Tá? Mas isso tudo, ó, usando esse fato aqui de cima, que ainda vai ser provado. A conclusão é que as partes real e imaginária de funções analíticas são funções harmônicas. Aqui eu só fiz, se você reparar, eu só fiz para a parte real, né, da função, que foi para u, mas você também pode deduzir que o Laplaciano de v também é zero, por isso que abaixo eu citei parte real e parte imaginária. Bastava que você trocasse a ordem aqui em que você aplicou a derivada outra vez. Aqui embaixo você aplicaria com respeito a x, e aqui em cima com respeito a y, e usaria Schwartz da mesma forma. Uma denominação é que quando você tem u e v satisfazendo as equações de Cauchy-Riemann, então v é chamada de conjugada harmônica de u. Aí nós temos um teorema que diz que quando você tem funções que satisfazem a equação de Cauchy-Riemann, então com elas dá para você montar uma função analítica, que é o seguinte, ó, se você tiver u de xy e v de xy tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas e satisfazendo as equações de Cauchy-Riemann, então essa função complexa aqui, ó, f de z igual a u de z mais i v de z é uma função analítica e ainda com derivada contínua, tá? Com f' de z contínua. E nesse teorema vale a recíproca, tá? E aí como é que você pode provar esse teorema aqui? Tá? Deixa eu dar uma ideia aqui bem rápida. Demonstração. Bom, nota aqui que essas funções u e v elas estão definidas em R2, né? O fato delas terem derivadas parciais de primeira ordem contínuas, né? Ou seja, essa hipótese até aqui implica que u e v elas são diferenciáveis, tá? Então, u e v são diferenciáveis, no sentido que a gente aprende em análise, né? Isso significa o quê? Significa que u de x mais h, y mais k, onde h e k são acréscimos, né? que a gente dá esses valores, menos u de xy, isso é derivada de u com respeito a x, h, mais a derivada de u com respeito a y, k, mais um resto, né, que depende de h e k, onde esse resto tem a propriedade de que esse resto de h e k sobre, por exemplo, h mais ik, isso aqui vai para zero, que significa exatamente que esse resto vai para zero mais rápido do que h mais ik. E a mesma coisa para v, né? Você vai ter v de x mais h, y mais k, menos v de xy, igual a dv dx, h, mais dv dy, k, mais, vamos botar um outro resto s, que depende também de h e k, com a propriedade
que S de HK sobre H mais IK, isso aqui vai para zero. Então, a gente pega e denota f de z igual a u de xy mais iv de xy. Onde aqui esse z, o que é que ele está significando? Ele está significando x mais iy, tá certo? E aqui não vai ter problema depois para identificar, né, esse u de xy como u de z, e não vai ter problema para identificar esse v de xy como v de z, né, porque você define exatamente como a igualdade, e aí você terá uma função que sai dos números complexos e cai nos números reais, porque esses valores aqui são reais. E com essa notação, você agora tenta olhar diretamente a definição de diferenciabilidade dessa f aqui, dessa função complexa. Então você faz f de z mais um acréscimo complexo, né? Então mais h mais ik menos f de z. Então o que é isso aí, né? Isso é a mesma coisa que u, né, usando a definição dessa f aqui, de x mais h, y mais k, mais iv de x mais h, y mais k, e aqui menos o f de z, então você vai ter menos u de xy mais iv de xy. Então aqui você junta os termos de u e os termos de v. Então você fica com isso, ó. U de x mais h, y mais k, menos u de xy. E aqui você pode colocar i para fora. Ah, perdão, aqui tinha um colchetezinho, ó. Né, porque é menos f de z. Então você pode colocar i para fora e aqui você fica com v de x mais h, y mais k, menos v de xy. Aí é só você substituir por esses termos que estão aqui em cima, né? Substituir por essa parte e por essa outra aqui, tendo cuidado com o i. Então esse primeiro fica exatamente du dx h mais du dy k mais o resto que depende de h e k. Aí aqui, ó, mais i, né? Lembra que tem esse i. Aí vem dv dx h mais dv dy k mais um resto s que depende de h e k. Beleza, então chegamos bem aqui. E agora vamos organizar isso aí que a gente descobriu. Você fica com du dx mais i dv dx h mais du dy mais i dv dy k mais r de hk mais is de hk. Aí agora a gente usa as equações de Cauchy-Riemann. Olhando aqui para elas, ó, a gente tem du dx igual a dv dy e menos dv dx igual a du dy. Então aqui, ó, du dy a gente troca por menos dv dx e dv dx a gente troca por du dx. Então isso aí se torna isso aqui, ó. Você repete o que já tinha e aí você vai fazer esse argumento aqui, ó. Você vai colocar mais, você puxa um i para fora e aqui você vai trocar, ó. Vai ficar du dx, você troca a ordem, né? Você traz du dx para frente. E aí, como esse menos dv dx ele não tem nenhum i na frente e você puxou um i, né? Então significa que aqui nele vai aparecer um mais i dv dx. E aqui você vai ter k. E aqui repete. Então, ó, foi nesse passo que você usou as equações de Cauchy-Riemann. E agora você põe em evidência dessa forma, ó. Você fica com du dx mais i dv dx. Você vê que se repete aqui também. Então você pode colocar em evidência h mais ik e aí repete o que tinha antes. Aí para concluir, qual é a ideia? Você vem aqui no comecinho
divide por h mais ik e tira o limite quando h mais ik vai para zero. Consequentemente, né, como só tem igualdade, quando chegar bem aqui no finalzinho, é equivalente a você dividir tudo por h mais ik. Então, bem aqui, ó, você vai ter um h mais ik, aqui também e aqui também. E aí, o limite, né, quando h mais ik vai para zero. Então, aí pela hipótese sobre os restos, que vem da diferenciabilidade de u e de v, né, são essa e essa hipótese, quando você está dividindo por h mais ik e mandando para zero, esse limite vai convergir para zero e esse aqui também vai convergir para zero. Aqui a gente tem um cancelamento desse com esse, consequentemente o que sobra é du dx mais i dv dx. Então, por um lado a gente tem isso, que existe, né, já que as derivadas parciais existem, são contínuas. Por outro lado, a notação desse limite é o que a gente chama exatamente de f' de z. Então, ó, a derivada f' de z é exatamente du dx mais i dv dx. Como du dx e dv dx são contínuas, exatamente por causa da hipótese do teorema, que as derivadas de primeira ordem são contínuas, a gente tem que f' de z é contínua. Então aí está concluído o teorema, né? Porque a f ela é analítica, já que a derivada depende dessas derivadas parciais que por hipótese existem, e ainda é contínua, que é o que diz esse finalzinho aqui. A recíproca ela vale devido ao fato da derivada ser analítica também, que é algo que a gente vai perceber depois, e de que essa derivada ela é exatamente dessa forma. Então, consequentemente, as derivadas parciais de u e v vão existir e terão que ser contínuas. E aí, por isso que esse teorema ele vale recíproca também. Aí, comentando um pouquinho mais sobre a conjugada harmônica, como é que você pode obter ela na prática, né? É praticamente um processozinho de integração. Você tem, de repente, né? Isso aqui vai ser um exemplo. Se você tem u igual a x² menos y², quem é v a sua conjugada harmônica? Bom, você pode obter ela da seguinte forma. Você tem que du dx, isso é igual a 2x, né? Só derivar com respeito a x. Você também tem que du dy, isso é igual a menos 2y. Então agora a gente usa as equações Cauchy-Riemann, que se é conjugada harmônica uma da outra, elas estão relacionadas pelas equações de Cauchy-Riemann. Então a gente sabe, né, que dv dy é a mesma coisa que du dx, que é igual a 2x. E a gente sabe também que dv dx, isso é igual a menos du dy, ou seja, menos 2y, que é exatamente 2y positivo. E aí, para a gente descobrir quem é essa função v, a gente faz exatamente igual como a gente fazia para resolver aquelas equações exatas, né, que a gente aprende em EDO. A gente faz integração parcial, tá? A gente pega, por exemplo, a primeira equação, e a gente faz a integral de dv dy, que isso dá v, isso é igual à integral de 2x dy, que o resultado, né, dá 2xy mais uma constantezinha que depende de x. E agora o que é que você faz? Você deriva agora parcialmente com respeito a x para utilizar a segunda equação. E aí você tem 2y igual a dv dx, que é igual a 2y mais c' de x. Então isso implica que c' de x é igual a zero, o que vai implicar que c de x isso é igual a uma constante. Então a conclusão é que a tua v ela vai ser 2xy mais alguma constante. E de fato, quando você vai determinar a conjugada harmônica, ela é única a menos de a soma por uma constante, tá? Então essa aqui é que é a conjugada harmônica de U. Tem uma maneira bastante interessante de caracterizar as funções analíticas, que é o seguinte. Primeiro, considera uma função complexa de duas variáveis reais. Ou seja, você vai considerar uma f, que sai aqui do R2 e chega aqui nos números complexos, tá?
que a gente pode denotar por f de xy. Esse x e esse y, né, são variáveis reais, né, pertence aqui ao R2. Então, a gente pega e introduz a variável complexa z igual a x mais iy. Então, quando a gente passa o conjugado, z barra, isso é x menos iy. Então, aí as partes reais e imaginárias de z são respectivamente x e y. Portanto, a gente tem que x é a mesma coisa que 1 meio de z mais z barra, enquanto que nós sabemos que y é 1 sobre 2i de z menos z barra. Só que aí 1 sobre i é a mesma coisa que menos i, né? Nós já vimos nesse instante. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 meio, aí você pode colocar o i em cima, e aqui z menos z barra. Então, com essa identificação aqui, né, xy, a gente pode tratar a função f de xy como uma função, né, que depende de z e de z barra, né, que podem ser tratadas como variáveis independentes. Se as regras de cálculo forem aplicáveis, né, então quando a gente faz df dz, isso aí é a mesma coisa que df dx, que multiplica dx dz, mais df dy, que multiplica dy dz. Tá, isso aqui a gente está usando a regra da cadeia. Analogamente, se você faz df dz barra, olhando como variável independente, né? Você fica com df dx dx dz barra, mais df dy dy dz barra. Aí agora você usa essas relações aqui de cima para concluir mais algumas coisas, né? Por exemplo, dx dz, isso é 1 meio. Então fica assim, ó, 1 meio. Aí aqui aparece df dx. dy dz, olhando bem para cá, você fica com menos 1 meio de i. Então, ó, você pode colocar, por exemplo, ó, menos i. Aí aqui você coloca o df dy, e aqui você pode colocar esse 1 meio para fora, né? Fica entre parênteses. Analogamente, aqui de baixo, dx dz, você vai obter 1 meio também. E aí, quando você fizer dy dz, você vai obter mais i df dy. Então, aí você tem essas duas expressões. É claro que isso aqui é uma aproximação bem informal, porque de fato essas expressões aqui não têm definição conveniente como limite, tá certo? Mas aí elas serão a nossa definição simbólica, né, de derivadas parciais com respeito a z e a z barra, que será uma definição. Então, com essa definição, a gente vai conseguir caracterizar as funções harmônicas. Então, com essa definição, as funções harmônicas são tais que df dz barra é igual a zero. Então, toda função harmônica ela cumpre isso aqui. Df dz barra tem que ser igual a zero. Por quê, né? É só a gente olhar lá atrás para quando a gente fez a dedução das equações de Cauchy-Riemann. Ó, vamos olhar. Aqui, ó, quando a gente fez as equações de Cauchy-Riemann, a gente deduziu que f' de z, olhando para cá, era igual a df dx, que era igual a isso aqui. Por outro lado, a gente deduziu que f' de z era igual a 1 sobre i df dy, que era igual a isso aqui. Então, a gente usa a igualdade agora olhando aqui para df dy e para df dx. Então, aqui, pela dedução das equações de Cauchy-Riemann, a gente tem que df dx é igual a 1 sobre i df dy. Só que 1 sobre i a gente sabe que é menos i, né? Então, o que é que significa? Significa que df dx mais i df dy é igual a zero. Então, significa isso aqui. Mas, ó, olhando aqui para cima para a definição de df dz barra, ela é exatamente o que aparece ali, ó, é df dy mais i. Ah, perdão, aqui tem um x, tá? Deixa eu só mudar aqui. É exatamente, ó, df dx mais i df dy. Só que aqui, df dx mais i df dy é zero. E pela definição acima, né, df dz barra
é exatamente um meio dessa quantidade, que é zero. E aí está consistente isso aqui, né? As funções harmônicas elas cumprem que df dz barra para essa definição aqui de cima é igual a zero. E isso serve para caracterizar, tá? As funções harmônicas.